Olá, pessoal. Bom dia. Com relação a sistemas agroflorestais com frutíferas, eu gostaria de fazer algumas considerações, pois tenho visto com muita frequência plantas muito sombreadas, estioladas, sem saia e com baixa produção de frutos. Então, eu gostaria de abordar esse assunto em função da minha experiência com espécies frutíferas, ok? Nessa imagem aqui, do lado direito, a gente, acompanhando a seta, né? A gente observa um sistema agroflorestal bastante diversificado, com a presença de duas espécies frutíferas, tá certo? O abacaxi aqui no extrato inferior, né? E plantas de bananeiras, tá certo? Então a gente vê que é um sistema bastante sombreado. Esse sistema tem mais de um ano de idade, porque a gente observa que algumas plantas de banana já emitiram cacho, né? Tá certo? Porém, a gente vê algumas plantas de banana mais novas, né? Tá certo? Muito estioladas, tá certo? Inclusive os perfilhos que saem na parte de baixo, bastante estiolados, né? Aqui já ocorrendo o tombamento de alguma bananeira, provavelmente em função do estiolamento. E aqui a gente vê também o abacaxi, né? O abacaxi, em condições de sequeiro, ele geralmente tem um ciclo mais ou menos de 18 meses. Então, o pessoal usa muito o abacaxi na fase inicial de implantação de um SAF, mas esquece que a cultura tem um ciclo de 18 meses, tá certo? Então, neste caso aqui, a cultura vai passar uma boa parte da fase dela num ambiente muito sombreado que não é adequado. O abacaxi vai sobreviver como uma bromeliácea ali, ele vai continuar se desenvolvendo, mas com certeza a produção e a qualidade do fruto certamente será inferior se a planta tivesse uma condição de maior luminosidade. Então, é sobre isso que eu gostaria de abordar nesse vídeo, tá certo? Aqui a gente vê também algumas plantas de cafés, né? Com certeza o objetivo aqui provavelmente seria estabelecer um sistema com produção maior de café de outras espécies, tá certo? Mas, em função do alto assombreamento das frutíferas, eu achei interessante abordar. E aqui a gente vê uma planta, um abacateiro, né, uma frutífera, né, num sistema agroflorestal bastante diversificado também, mas uma planta bastante estiolada, acompanhando a seta aqui do lado esquerdo, né, bastante estiolada, praticamente sem saia, tá certo? A gente vai ver uma estrutura de planta quando ela está a pleno sol, mais para frente, uma planta que cresceu com o objetivo de atingir o estrato superior para obter luz, né? Então, essa planta, quando começar a produzir, ela vai produzir mais na parte de cima, vai talvez pesar muito em relação do fruto e pode até quebrar alguns galhos, né? Então, não é o ideal. Então, o ideal é se tivesse mais condições de luz desde o início para essa planta desenvolver melhor, tá certo? Então, uma das recomendações no caso de fruticultura, em função da necessidade de luz da maioria das fruteiras, é que o pomar seja instalado, né, em áreas bem expostas ao sol, né, para a gente ter uma planta com bom vigor, com uma boa produtividade e boa qualidade de frutos. Então, a luminosidade, no caso das fruteiras, realmente é muito importante. Então, para fazer um planejamento de sistemas agroflorestais com frutíferas, a gente precisa realmente de ter alguns conhecimentos dessas espécies, né? A fisiologia das plantas, o ciclo das culturas, né? Como a gente comentou no caso do abacaxi, a tolerância das espécies ao sombreamento, o porte das plantas quando adulta, né? Então, a gente tem que, quando a gente pega uma muda, né, de jaqueira, né, uma muda de mangueira, a gente tem ali a impressão que a planta não vai desenvolver tanto. Mas a planta ela vai precisar de uma área mínima ali para se estabelecer, para realmente receber bem sol. Então a gente tem que ter essa noção do porte da planta como adulto, quando adulta, né? E na minha visão, um bom modelo a ser copiado são os quintais florestais de antigamente, tá certo? Que apresentam uma grande diversidade de plantas,
principalmente de frutíferas, né? Mas que todas as plantas recebam, né, bastante sol. É o que a gente vai ver agora, né? Então a gente observa nessa imagem aqui uma área com 3 frutíferas, né? O coqueiro, o mamoeiro e aqui atrás, não está dando para ver direito, na parte superior esquerda aqui, né? Aqui tem plantas de goiabeira, tá certo? Então, o coqueiro é uma planta que deixa bastante sol, as palmeiras, de modo geral, isso favorece a produção do mamoeiro, né? Então, a gente observa aqui uma planta de mamão com a carga até muito boa, né? Tá certo? Então, a gente precisa realmente ter diversidade, mas permitir a entrada de luz, tá certo? Aqui a gente vê outro sistema bem diversificado também e todas as plantas recebendo luz. Aqui a gente tem plantas de acerola, bananeira, mangueira mais lá atrás aqui, tá certo? Alguns animais, no caso aqui galinhas, né? Tá certo? Então, um sistema diversificado, mas todas as fruteiras sendo bem expostas ao sol. Aqui, novamente, um sistema bem diversificado, do lado direito aqui, né? Tá certo? Acompanhando a seta e todas as plantas recebendo bastante sol, tá certo? Na parte superior aqui, um mamoeiro também, num sistema bem diversificado, mas recebendo bastante sol. Então, isso é muito importante, tá certo? Então, os quintais florestais de antigamente é bem interessante para servir de modelo. Eu passei praticamente toda a minha infância em propriedades rurais, né? Eu gostava muito de acordar cedo para acompanhar, né, a retirada de leite, ajudar nos tratos dos animais, né? E toda a propriedade que eu visitava, passava os finais de semana, tinha um pomar bastante diversificado, com várias frutíferas, com muitos animais, né? Então, as características que a gente pode citar aqui são frutas diversas, adubação orgânica, né? Nas propriedades antigamente, sempre a atividade de leite era uma das atividades. No caso da maioria das propriedades no meu município, era leite, cana, né? Então, tinha muito esterco disponível, as propriedades sempre tinham fogão a lenha, né? Então tinha muita cinza, restos culturais. Então, todo esse material era espalhado, né, nessas áreas de pomar, para ajudar na nutrição das plantas. Tinha muitos animais soltos, né? Galinhas, patos, gansos, galinholas e outros animais, né? Sempre tinha uma lagoa próxima ali para a criação de peixes. Os restos de alimentos eram jogados para os peixes, né? Sempre tinha uma horta, né, cercada de bambu ali, de uma cerca de bambu para evitar, né, os danos, né, devido à galinha, aos patos, né? Tinha no entorno, né, desses pomares, né, renques de eucalipto, né, para o pessoal fazer manutenção de cerca e praticamente não se utilizava agrotóxico. Então a gente observava uma grande diversidade, as plantas produzindo relativamente bem uma boa qualidade dos frutos. Então, na minha visão, realmente é um modelo a ser copiado, né? Um sistema altamente diversificado, mas com boa entrada de luz. Aqui a gente observa, né, o efeito do sombreamento nas frutíferas, conforme a gente comentou inicialmente, né? Então aqui a gente tem uma planta de abacateiro, né? Tá certo? A pleno sol, então a gente vê que a estrutura da planta é bem diferente, né? A planta tem uma saia muito boa, né? Tá certo? Apesar de estar num ambiente diversificado. A gente vê aqui resíduos de cultura, aqui resíduos de plantio de milho, né? Acompanhando a seta aqui do lado esquerdo, né? Tá certo? Algumas bananeiras, algumas fruteiras aqui atrás, aqui. Então, um sistema bem diversificado, mas uma planta bem exposta à luz. E aqui, a foto que a gente mostrou anteriormente, né? Um abacateiro num sistema agroflorestal mais sombreado, praticamente sem saia, né? E, com certeza, essa planta aqui vai ser muito menos produtiva no futuro, tá certo? Então, esse é um problema que a gente tem que observar. Aqui, novamente, né, a gente observa uma planta a pleno sol, com boa estrutura, e aqui um abacateiro, né, na borda, né, na borda de um sistema agroflorestal, tá certo? A gente vê aqui uma área livre aqui, e aqui atrás dessa planta aqui, existem outras plantas de porte mais alto. Então, o abacateiro está tombando
procurando luz, tá certo? Então, para que essa planta, e o abacateiro já perdeu um pouco da saia dele aqui, então a gente teria que ter feito o manejo das culturas que tem um porte mais elevado ao lado dessa planta, mais precocemente, para evitar esse tipo de dano na frutífera, né? Tá certo? Aqui a gente observa, né, um abacateiro, tá certo? Ao lado aqui uma planta de glicídia, já num porte bem elevado, né? O ideal é que já tivesse sido feito um manejo da glicídia aqui para adubação verde, né? E aqui uma planta ornamental, uma justiça, né? Tá certo? Então, se a gente deixar dessa forma, esse abacateiro vai estiolar procurando luz, né? Vai perder a saia e vai comprometer toda a estrutura da planta, tá certo? Então, a gente vê aqui, né, que já foi feito um manejo para evitar, né, o excesso, mas como o manejo foi um pouco tardio, a planta já perdeu um pouco da saia dela aqui. Não está tão estiolada como a gente viu anteriormente, né, mas já ficou com a saia menor. Então, a produção de fruto vai ficar mais na parte superior da planta, tá certo? Então, o manejo tem que ser feito o mais rápido possível e as frutíferas, o ideal é que ela possa ser exposta ao sol desde a fase inicial de crescimento para ter uma boa estrutura de planta, uma boa produção e uma boa qualidade de frutos, tá certo? O abacaxi, que a gente comentou anteriormente, né, é uma planta de pleno sol, né? Então, se a gente for ver nos cultivos comerciais, principalmente em áreas litorâneas, né, em solos até mais fracos, né, por isso que o abacaxi entra na fase inicial do safra, que é uma cultura bem rústica, que aceita, né, um solo relativamente pobre, crescimento mais lento, né, mas a gente observa aqui, ó, uma cultura a pleno sol, tá certo, com uma boa produtividade, e umas plantas de abacaxi numa área bem sombreada, tá certo? Então você vê que a coloração das folhas é diferente, a planta fica mais estiolada e com certeza a qualidade e a produção de frutos será menor, tá certo? O ideal neste caso aqui é que se o objetivo for produzir um pouco mais de abacaxi, teria que ter sido feito um manejo mais intensivo para a entrada mais de luz, tá certo? Tá certo? Então é importante. Então, num sistema desse aqui, a pleno sol, você até pode colocar algumas plantas. A gente vê aqui uma planta florestal, né? Aqui no meio, ela poderia estar crescendo aqui, mas desde que o sistema permitisse a entrada de luz. Você poderia ter várias outras plantas aqui no meio, né? Mas permitindo a entrada de luz, tá certo? Então, a gente tem que ter noção do ciclo da cultura. Então, o ciclo do abacaxi, quando ele é irrigado, ele chega a 10 meses, né? Tá certo? Mas quando ele é de sequeiro, o ciclo aumenta para 18 meses, até muitas vezes até mais, né? Então, a gente tem que ter essa noção. A banana, ela tem cerca de 12 meses do plantio até a emissão de cacho, se tiver disponibilidade de água e nutrientes. Então, a gente tem que ter essa noção para a gente fazer um bom planejamento, tá certo? Aqui a gente vê uma área, né, de abacaxi com mandioca, né, tá certo? São duas culturas que gostam de pleno sol, né, aceita um solo mais pobre, tá certo? Então é interessante. Isso aqui a gente via muito nas propriedades rurais, pelo menos no meu município. Os agricultores aproveitavam todas as coroas dos frutos, né, do abacaxi, aquela parte do abacaxi que vem em cima do fruto do abacaxi, aquela coroa. Aquela é a melhor muda de abacaxi pensando em sanidade. Então ela está livre de fusariose. Então o pessoal antigamente usava muito e plantava os abacaxis no meio das frutíferas ali, citros, né, nos pomares de citros, e funcionava muito bem, tá certo? Então, essas culturas, se realmente tiver um sombreamento precoce, antes aí do ciclo concluir, né? Tá certo que é um ciclo longo, né? A mandioca também, se for para consumo in natura, ela vai ter um período aí de 10, 12 meses, se for para a indústria, talvez um pouco mais, 18 meses, né? Então a gente tem que ter essa noção para evitar. A gente poderia realmente plantar algumas espécies florestais no meio aqui de crescimento. As espécies florestais geralmente têm um crescimento mais lento, não ia
produzir muita sombra, né? E o sistema ia se formando sem prejudicar muitas culturas. E aqui a gente vê o que a gente comentou anteriormente, uma área bem sombreada, tá certo? É lógico, é uma área com boa proteção do solo, o solo todo coberto, isso é um grande benefício, né? Mas se o objetivo for produzir frutas, a gente tem que ter uma noção da necessidade de luz, tá certo? Por essas plantas, tá certo? Então, é uma boa combinação que eu sempre via nos quintais florestais, né? Era citros, abacaxi e mandioca. São culturas, né? Que de exigências, né, dafroclimáticas bem semelhantes, né? Eles aceitam bem a seca, não gostam de muita umidade, né? Tá certo? Então são combinações bem feitas. E geralmente nessas propriedades tinha renques, né, quebra-ventos de eucalipto no entorno do pomar. E funcionava muito bem. Todas as culturas ali num ambiente que favorece a todas elas, né? Tá certo? Aqui a gente vê a bananeira, né? A bananeira tolera, sim, um certo sombreamento, mas o excesso vai ser prejudicial. Então, aqui a gente vê do lado esquerdo a combinação, né, da palmeira jussara, né, com banana. Então, a palmeira jussara tem uma copa bem rala, deixa entrar bastante luz, isso favorece a produção da banana, tá certo? Mas a banana, se ela for muito sombreada, então aqui a gente vê uma área de safra. Essa área aqui, essas bananeiras já tem mais de 5 anos de idade, tá certo? O sistema foi fechando, então até 5 anos essas plantas produziram muito bem, mas com o excesso atual de sombreamento, a gente observa que as plantas estão bem estioladas, tá certo? Então, com certeza, daqui a um tempo, essas plantas já não vão produzir mais, vão tobar, em função do excesso de sombreamento. Então, a bananeira possui uma folha bem ampla, uma grande área foliar, ela consegue sobreviver em áreas com restrição de luz, mas tudo tem um certo limite. Então, a gente tem que ter também essa noção. Então, a gente observa que a bananeira, apesar de tolerar um certo sombreamento, ela gosta muito de sol. Então, as maiores produtividades de banana são obtidas em áreas a pleno sol. Inclusive, a banana é utilizada até para o sombreamento de algumas culturas. Então, a gente vê aqui o sombreamento de cacau. A gente observa do lado esquerdo, acompanhando a seta, plantas de cacau, né, sendo sombreada com banana, tá certo? Nesse caso aqui, esses cacaueiros aqui, com certeza, são variedades melhoradas para pleno sol. Então, futuramente, a banana vai sair da área, né? E essas plantas de cacau certamente vão ficar a pleno sol. São variedades específicas para pleno sol. Aqui a gente vê um sistema de produção agroecológica de banana, tá certo? Com adubação verde na fase inicial de instalação, uma boa diversidade, mas todas as plantas bem expostas ao sol também. E essa foto de baixo aqui é uma foto bem interessante, que é um pomar que eu conduzi há um bom tempo, né? É um pomar instalado em face sul. A face sul dos terrenos geralmente pega bastante sombra, tá certo? Mas retém mais umidade. Então, essas variedades aqui, essa variedade é uma variedade resistente à cigatoca amarela, tá certo? Então, esse ambiente tem uma alta umidade relativa. Se fosse uma variedade mais sensível, poderia ter problema realmente de perda de área foliar, mas como é uma variedade resistente à cigatoca, esse pomar aqui é um pomar sob manejo orgânico de alta produtividade sem irrigação, pelo fato de estar num ambiente mais sombreado, mais úmido. E pelo fato da bananeira ter uma grande área foliar, ela consegue sobreviver bem. As outras fruteiras, de um modo geral, teriam mais dificuldade, mais restrição num ambiente como esse, tá certo? Os citros também é uma cultura muito sensível, né, a sombreamento, tá certo? Então, do lado esquerdo aqui superior, a gente observa uma propriedade orgânica de citros que eu visitei, tá certo? É uma grande área de citros, mas no meio do pomar a gente tem renques, né, quebra-vento com espécies florestais nativas da região, tá certo? Então, todas as plantas bem expostas ao sol, com uma boa saia, uma alta produtividade, sem excesso de sombreamento. Então, são feitas todas as adubações orgânicas, né? São mantidas algumas espécies nativas no meio do pomar,
mas sempre com a preocupação de manter as plantas a pleno sol, tá certo? Nesses quebra-ventos aqui, nesses rankings, a gente deve evitar, no caso dos citros e de outras fruteiras, né, da gente deixar aqui frutíferas que produzem frutos, né, tipo goiaba, araçá, nêspera, né, porque se essas plantas não forem bem manejadas, são hospedeiros alternativos de mosca das frutas e isso pode realmente complicar a cultura dos citros, né? Então, o ideal é ter espécies nativas que produzem flores de preferência para atrair insetos polinizadores, mas que não produzam frutos que sejam hospedeiros alternativos de moscas, tá certo? E aqui a gente vê uma outra área de citros também, apesar da planta estar sem muita diversificação dentro da área do citros, mas no entorno a gente tem uma grande diversificação. A gente chama aqui de cultivo em mosaico, né? Então, o citros está numa rampa aqui, ó, mais seca, tá certo? Numa área mais alta, tá certo? E aqui, logo abaixo aqui, a gente tem tipo uma grotazinha aqui, tem uma queda aqui, uma grota. Então, a gente vê aqui banana crescendo até com um vigor até bom aqui, tá certo? Então, o citros precisa, sim, de ser uma área um pouco mais seca, mais exposta ao sol, para realmente ter uma produtividade, tá certo? Poderia ter algumas espécies florestais no meio aqui? Poderiam, mas desde que estejam espaçadas, né, para realmente entrar bastante luz para as plantas de citros, tá certo? O citros, quando ele fica muito sombreado, ele começa a ter problema muito sério de cochonilha, de ataque de cochonilha, e depois, logo em seguida, vem a fumagina, que é uma fuligem bem escura que cobre toda a folhagem dos citros, né? Então, isso é um sintoma, é um dos sintomas do excesso de sombreamento em citros, tá certo? Então, a gente tem que ter esses cuidados em SAFs, né? Isso aqui pode ser considerado, sim, um SAF, né? Porque a gente tem espécies florestais no entorno, né? Poderia ter algumas plantas no meio aqui, né? E tem espécies, né, culturais, né? Citros, bananas e outras culturas, mas não totalmente misturadas numa mesma área. As palmeiras realmente é uma excelente opção para sistemas agroflorestais mais diversificados, com mais sombras. Então, a gente vê aqui do lado esquerdo uma área de SAF bem fechada e algumas palmeiras aqui, tá certo? Inclusive, algumas palmeiras já em crescimento bem elevado. Então, as palmeiras, elas gostam desse ambiente sombreado no início, mas mesmo com o ambiente sombreado, ela tem um crescimento satisfatório nesses ambientes. E ela vai crescendo até atingir o extrato superior, tá certo, do SAF, e ali elas começam a produzir muito bem. Então, elas gostam do sombreamento inicial, diferente da maioria das fruteiras, tá certo? Então, a gente vê aqui uma palmeira, né, uma jussara, que cresceu bastante, né, e atingiu o extrato superior. Então, ela tem essa característica, né? E outras fruteiras, né, de porte bastante elevado, né, como jaca, jambo, jambrosa, né, elas podem realmente entrar num sistema mais diversificado, porque elas atingem um porte bem elevado e atingem o extrato superior, tá certo? Mas a maioria das frutíferas, elas têm um porte menor. Então, se ela ficar no extrato inferior, ela vai sofrer muito com excesso de sombra, tá certo? Novamente, as palmeiras aqui, a gente observa palmeiras no caso aqui, o palmito jussara, né? Deixando entrar bastante luz, né? Então, a gente observa aqui, e nessa foto aqui abaixo do lado esquerdo, a gente observa até, né, plantas de milho, né, crescendo aqui. Então, mostrando que um sistema que deixa bastante luz. Mas o milho, a gente vai ver posteriormente, né, ele é muito mais sensível ao sombreamento do que as frutíferas. É uma planta C4 extremamente exigente em luz, tá certo? E aqui a gente vê um sistema também bastante diversificado do lado direito aqui, uma palmeira crescendo aqui, ó. Então ela vai crescendo mesmo em ambiente sombreado, ela vai crescendo até atingir o extrato superior, tá certo? E ali ela começa a produzir frutos. Então, realmente é uma excelente opção para sistemas mais diversificados, tá certo?
Outro ponto importante, no caso, quando a gente for trabalhar com frutíferas em SAFs, além da exposição ao sol, a gente vê nessa foto ao meio aqui, acompanhando a seta, é um sistema sendo instalado, né? Aqui a gente tem plantas de acerola, aqui plantas de, esqueci o nome, jabuticaba, tá certo? E aqui coco, né? Mangueira e bananeira também, mas a bananeira foi manejada e o resíduo foi espalhado sobre o solo. Então, aqui do lado esquerdo, a gente observa uma planta de acerola com uma boa produção, né? Mas uma planta que não foi manejada com poda. Então, a planta vai crescendo e dificulta muitas vezes a colheita. Então, a gente precisa de ter realmente essa preocupação. No caso aqui do lado direito, a gente observa uma planta de acerola também, que foi podada, né? A gente faz a poda para conter o crescimento da planta, principalmente em altura, e abre um pouco a copa para a entrada de luz. Então, além de permitir a entrada de luz na planta, a gente precisa de permitir a entrada de luz também dentro da copa da frutífera, né? Para ter uma maior sanidade, uma menor necessidade de tratos culturais, tá certo? E facilitar muito a colheita. Então, a gente tem que fazer o manejo. Então, em função dessa necessidade de manejo, se a gente tiver num sistema altamente diversificado com muita sombra, essas plantas não vão nem desenvolver para a gente fazer esse tipo de manejo, tá certo? Então a gente precisa expor realmente as frutíferas bem ao sol e, além disso, fazer os manejos necessários. E um dos manejos que é necessário para a maioria das fruteiras é poda de contenção da copa e de abertura da copa também. Então, outro ponto importante em SAFs também com frutíferas. Aqui a gente vê uma área, né, do lado direito abaixo, a gente observa aqui, ó, acompanhando a seta, né, tá certo? Maracujá com algumas plantas de glicídias próximo do pomar. Inclusive, uma boa ideia, né, que eu já inclusive fiz no caso de uva, é plantar alguns moerões vivos de glicídia nas extremidades das espaldeiras. Então, planta acompanhando a seta, né? Um mourão vivo aqui, outro ali, e lá no final da linha também, e também talvez uma, duas plantas no meio do pomar. Essas plantas, quando tiverem adultas, você pode amarrar a espaldeira nela, né? Então, se esses moerões apodrecerem, os moerões vivos vão suportar o peso. No caso do maracujá, é um peso muito grande em função dos frutos serem pesados, né? Tá certo? Então, é uma boa estratégia, mas a gente não pode permitir realmente que ocorra muito sombreamento. Se colocar muitas plantas de glicídio, vai ter muito sombreamento, e o maracujá também é uma planta que exige muito sol, tá certo? Então, a gente tem que ter essa noção. Na parte superior aqui, a gente vê um sistema com o maracujá, com algumas leguminosas que produzem flores, né? Aqui a Crotalária júncia, né? No meio do pomar aqui, um sistema bem diversificado também, mas com as plantas recebendo bastante sol. E aqui do lado esquerdo a gente vê aqui, né, as mamangavas, né? Se a gente acompanhar a seta aqui, essas aqui são plantas de guandu e a mamangava visitando as flores de guandu, tanto aqui como aqui embaixo também, no lado esquerdo aqui. Então, assim, além das plantas de glicídia que foram colocadas aqui, o ideal é que se tivesse algumas leguminosas, né? Algumas moitas de leguminosas, não precisa ser muitas plantas, né? Para atrair esses insetos polinizadores, principalmente a mamangava, no caso do maracujá, tá certo? Então é uma outra estratégia bem interessante também, tá certo? Então, com relação a esses insetos polinizadores, né, sempre que possível a gente deve ter algumas plantas para atrair esses insetos, né? Então a gente vê aqui do lado esquerdo um sistema bem diversificado, né? Isso aqui são plantas de flores de cosmos, né? Aqui a gente vê na parte superior esquerda aqui um cosmo, uma abelha visitando a flor, né? E o cosmo atrai muitas borboletas, muitas abelhas, né? Aqui a gente tem um guandu, tá certo? Aqui a gente tem uma planta de acerola, bananeira, mangueira, mas todas as plantas recebendo bastante sol, tá certo?
Então, plantar essas plantas que produzem flores o ano inteiro é interessante também para atrair insetos polinizadores, que no caso da fruticultura é muito importante. E aqui do lado direito a gente observa plantas de margaridão, né? Que é uma planta muito utilizada para quem trabalha, com quem trabalha com sistemas agroflorestais, né? No meio de um sistema bem diversificado. Então, de longe, a gente consegue verificar, né? Quem conhece o margaridão, moitas de margaridão em determinadas áreas, tá certo? E esse contraste, né, de cores das flores com a vegetação, e além do aroma, né, que é emitido por essas flores, isso é que vai realmente atrair os insetos polinizadores. E a polinização em fruticultura é essencial. Então, sempre que possível também a gente introduzir essas plantas, né? Bandu, crotalária, margaridão, tá certo? Cosmo. Então, são vários outros aí que produzem flores por um bom tempo ao longo de todo o ano. Outro ponto interessante no caso de frutíferas, né? Safras com frutíferas, é a introdução de culturas alimentares anuais, né? Como o milho, a abóbora, né? Então a gente vê aqui uma planta de mamão do lado esquerdo com a carga até muito boa, né? E plantas de milho no entorno, e todas as plantas recebendo bastante sol, tá certo? Então, antigamente a gente via muito consórcio, né? Milho, feijão e abóbora, ele é muito interessante porque ele produz uma diversidade de alimentos, cobre bastante o solo, né? Não precisa muitas vezes de capina, então é muito interessante. Então, nas propriedades antigamente a gente via muito esse consórcio, né? Então a gente precisa de trabalhar, no caso de SAFs com frutíferas, de culturas de porte baixo para plantar nas entrelinhas das frutíferas, né? Abacaxi, melancia, melão, feijão, berinjela, né? Então eu já tive uma boa experiência plantando, né? No meio de frutíferas, de citros, né? Covas, né? De abóbora, de melancia. Então você faz uma boa cova, faz uma boa adubação com composto orgânico, né? E aí as ramas, né, da abóbora, da melancia, espalha por todo o pomar, tá certo? Cobre completamente o solo. Essas plantas produzem também flores, né? Tá certo? Então o sistema fica diversificado, tá certo? Porém, todas as plantas recebendo bastante luz. A abóbora, o feijão, são plantas que suportam um certo sombreamento, então vão muito bem nessas condições também, tá certo? Essa foto aqui é uma foto bem interessante, de uma propriedade de um colega que produz milho verde, né? E desse lado esquerdo aqui, não existe nenhuma barreira para conter a luminosidade. E desse lado aqui existe uma grande área de eucalipto, um eucalipto bem antigo, bem alto, né? E a gente observa, né, que à medida que a cultura vai chegando próximo do eucalipto, o porte dela fica menor, tá certo? Recebendo os mesmos tratos culturais, mesma adubação, mesma irrigação. Então, simplesmente aqui é a falta de luz. Então, mostrando o efeito realmente deletério, né, da falta de luz numa planta C4. Então, no caso do milho, né? Então, o milho exige muita luminosidade. É lógico que as frutíferas não chegam a um ponto no caso do milho, né? Mas com certeza vai realmente afetar bastante se o sombreamento for excessivo. E a grande exceção, no caso das frutíferas, né, é o cacaueiro e também, né, outras, né, culturas aí que pode ser mais resistente ao sombreamento. Então, o cacau é um grande exemplo, né, que tem um baixo de ponto de saturação luminosa. Então, aqui a gente tem uma planta de cacau debaixo de uma mangueira, com um vigor muito bom, produz bem, tá certo? Aqui a gente vê também um cacaueiro, né, debaixo da copa de uma mangueira, e produz muito bem. Então, no caso, o cacau vai muito bem em área sombreada. Ele produz, joga muita folha para o solo, cobre, então, sempre próximo de plantas de cacau, você vai ver muita folha no solo, né? Então isso ajuda muito, né, na proteção do solo. Então realmente é uma excelente planta para sistemas agroflorestais mais diversificados.
Aqui no lado direito a gente vê um tronco de uma mangueira bem velha, né? Bem antiga, talvez com mais de 50 anos de idade, e foram plantados alguns cacaueiros próximo dela, tá certo? Esses cacaueiros cresceram, foram servindo, né, o tronco da mangueira como suporte e foi subindo na mangueira. Então a gente olhava para a copa e via, né, produção de cacau dentro da copa da mangueira, e realmente é bem interessante. Então ele realmente suporta muito sombreamento. E aqui a gente vê muda de cacau sendo plantada na parte esquerda inferior, acompanhando a seta, né? Sendo plantadas debaixo de uma sombra bem fechada de bananeiras, né? Então, nessas condições, o cacau desenvolve muito bem, cresce muito bem, produz muito bem. Então, é uma planta realmente muito interessante. Os trabalhos desenvolvidos pelo Ernest Ghost, né, com a agrofloresta, usa muito o cacau e tem mostrado realmente o potencial, né, do cacau sobre essas condições, tá certo? Então, assim, já partindo para finalizar o vídeo, né, o SAF realmente é uma forma muito interessante de produzir alimentos com uma boa sustentabilidade, né, ambiental. Então ele permite um uso mais eficiente da terra e deve ser utilizado sempre que possível, mas exige realmente um bom planejamento, principalmente no caso de frutíferas, né? Então o SAFRES protege contra ventos, permite uma menor disseminação de pragas e doenças em função das barreiras naturais, né, da diversificação de plantas, maior presença de inimigos naturais, maior presença de insetos polinizadores, interações benéficas entre as plantas, melhor aproveitamento dos recursos naturais, né? A radiação solar, a água, o solo, né? Então, nos diversos estratos, né? A luz vai sendo aproveitada o tempo todo, né? Em função, né, da ciclagem maior de nutrientes, né? A gente aproveita ali o perfil do solo em termos de água e de nutrientes também com muito mais eficiência, né? E com isso ele permite sim um uso mais eficiente da terra, tá certo? Então é uma grande vantagem esse uso mais eficiente. Você consegue produzir mais alimentos, né, em uma mesma área, comparativamente às monoculturas. E no caso específico para a fruticultura, o SAF, uma das grandes vantagens do SAF é a diversificação, mas a gente tem formas, né, da gente ter sistemas com frutíferas diversificados sem o excesso de sombreamento. Então, fazer renques quebra-vento com espécies que produzem flores, né, tá certo? Mas evitar, né, que produzam frutos que sejam hospedeiros de mosca das frutas, utilizar culturas de porte baixo e ciclo curto, né, nas entrelinhas, como a gente viu, a abóbora, né, melancia e outras culturas. Adubação verde com espécies que produzem flores ao longo de todo o ano, o guandu, o margoridão e outras culturas aí. Uso de espécies florestais de copa rala, no caso aí a palmeira, as palmeiras de modo geral. A integração com pequenos animais, como a gente falou nos quintais florestais de antigamente, e adubação orgânica sempre que possível. Em função da menor diversidade, muitas vezes, a gente vai ter, com certeza, uma menor ciclagem de nutrientes. Então, a gente precisa realmente de incorporar um pouco mais, né? Como a gente comentou antigamente nas propriedades, né? O pessoal aproveitava muito a cinza, o esterco dos animais, para jogar nas áreas ali de pomares, né? Para ajudar na nutrição da planta. Então, tudo isso a gente observava, né, nos quintais florestais de antigamente. Por isso que eu considero realmente um bom modelo para a gente implantar sistemas agroflorestais com frutíferas, tá certo? Bom, gente, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.